Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto escrito pelo irmão Wagner Bragança, cujo nome é Reflexões sobre o Ministério de Jesus. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida e a minha vida. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi o irmão Wagner. O que eu vou fazer? Vou ler e contar para vocês aquilo que eu entendi. Quero que fique bem claro que eu não tenho nenhuma formação teológica, eu não estudei para isso, né? Eu faço isso com a maior boa vontade porque é o dever de todo cristão ouvir o que Deus tem para falar todos os dias. Então é isso que eu faço. Todos os dias eu faço um manancial com o objetivo de quê? De aprender e compartilhar com vocês, tá bom? Quero pedir que, se vocês tiverem essa disponibilidade de se tornar missionários urbanos, que compartilhem essa nossa mensagem para que outras pessoas possam entender e ouvir a palavra de Deus, tá bom? Vamos orar? Ó Senhor, em teu nome pedimos que tu nos mostre aquilo que é importante em relação ao teu ministério, para que nós possamos agregar às nossas vidas e ao nosso ministério. Ensina-nos, Jesus. Em teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, então nós vamos ler Marcos 1, de 1 a 28, que é o trecho do início do ministério de Jesus Cristo, quando ele vai, assim, mostrando características centrais da missão dele. E a primeira delas é o ensino com autoridade. Jesus, ele vai ensinar lá na sinagoga de Cafarnaum e surpreende todo mundo, né? Porque, ao contrário dos escribas que ficavam lá citando tradições e autoridades, coisas que eles tinham aprendido desde menino, né? Jesus vai falando sobre a sua própria experiência de Deus. Obviamente que ele respeita as escrituras, mas ele vai falando de o que ele vem experimentando com Deus. Isso acaba causando uma admiração no povo, que percebe algo de novo, algo de poderoso na maneira que Jesus está ensinando. Outra coisa que o mestre nos ensina é a libertação do mal. Jesus, ele expulsa um espírito impuro de um homem que estava lá na sinagoga, né? Quando ele chega lá e vê aquele homem com aquele problema, ele expulsa o espírito. E o espírito reconhece que Jesus é o Santo de Deus. E aí fica muito claro a autoridade espiritual de Jesus Cristo, né? A expulsão é feita com uma simples ordem, né? Sem rituais elaborados, sem nananã. Não, Jesus, de modo muito simples, mostra o poder direto e libertador que ele tinha, né? Isso vai impactar no povo. As pessoas ficam maravilhadas com a autoridade de Jesus, tanto no ensino quanto naquilo que ele pôde fazer, né, em suas ações. E a fama de Jesus começa a se espalhar por toda a Galileia. Por quê? Porque ele representa uma nova esperança de vida e de liberdade. Esse trecho que nós vamos ler mostra que Jesus não apenas fala sobre o reino de Deus, ele manifesta o reino de Deus com palavras e ações que libertam. Palavras e ações que curam e transformam. Vamos ler? Marcos 1, de 21 a 28. E diz assim, ó. Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ele, Jesus, né, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e saia dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: Que é isto?
Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Amém? Bom, então a gente vai aqui refletir sobre o ministério de Jesus. E o irmão Wagner escolheu o versículo 7, que diz o seguinte: todos admiraram a ponto de perguntar entre si: que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Ora, o relato que a gente acabou de ler, ele fala da autoridade de Jesus Cristo sobre as forças do mal e vai ensinar a gente também sobre o ministério dele. Jesus vai na sinagoga todos os sábados, ele vai lá todo sábado para ensinar. E ele escolhe esse dia até valorizando e reconhecimento a importância desse ensino. Aí ele contava parábolas que retratavam a vida do dia a dia e fazia isso de um jeito muito incrível que todos ficavam maravilhados de ouvir Jesus, né? E queriam ouvir cada vez mais. O ensino de Jesus causava admiração por parte daquelas pessoas que estavam lá ouvindo. E as palavras que ele falava caíam diretamente na mente e nos corações da pessoa de forma tão maravilhosa que motivava uma comparação com os outros mestres da época, né? Não tinha como, eles falavam, nossa, como ele ensina de forma maravilhosa. Porque Jesus tinha autoridade para falar. Ele era diferente das outras pessoas que ensinavam, né? Por quê? Porque ele não só ensinava, mas ele vivia aquilo que ele estava ensinando. E aí, o que apareceu? Um homem que estava possesso, naquele dia lá, onde Jesus estava naquela reunião, e a primeira reação do demônio foi tipo, esse aqui é o meu pedaço, vou demarcar esse espaço. E já falou, o que você quer com a gente aí, ô Jesus Nazareno? Está lá no versículo 24, se você quiser conferir. Mas o que Jesus faz? Jesus não xingou, Jesus não deu escândalo, nada disso. Com autoridade, Jesus mandou o espírito para o mundo inferior, de onde ele nem deveria ter saído, impedindo que ele falasse alguma coisa. Então, meu irmão e minha irmã, quando a pregação do evangelho ocorre, não há demônio que impeça a palavra de Deus de cumprir o que foi determinado a fazer. Então, é o que está lá em Isaías 55:11, que diz assim, ó. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, é por isso que eu sempre digo para vocês, não deixem de divulgar a palavra de Deus. Não deixem de compartilhar esse nosso devocional, porque a palavra de Deus está sendo aí dita, né? Então, a gente tem que ter essa reflexão. Nós temos que usar o exemplo de Jesus e, assim como ele, pregar a palavra de forma que ela não volta vazia. Ela não vai voltar. E Deus vai dar o destino que for necessário que ela tenha. Bom, a nossa palavra final, o nosso devocional termina assim, ó. A palavra de Deus é a autoridade final sobre tudo. Então, não há nada onde a palavra não venha e arremate a situação e resolva. Amém? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós, que sabemos que temos que refletir sobre o ministério de Jesus e aplicar na nossa vida, para nós, um abraço tá super mega certo. Lembra também que a gente resolveu decorar neste ano o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora sim, agora eu me despeço com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.